A gente está falando de uma das poucas séries que foi basicamente uma unanimidade de crítica do começo ao fim, principalmente ali do momento que hypou a série até o seu episódio derradeiro. Succession angariou aí vários e vários e vários elogios de audiência e também da crítica especializada. E até aqui a gente vinha evitando falar da spoiler, primeiro porque estavam, de certa forma, aguardando o desfecho, também porque parte aqui da nossa equipe não conseguiu concluir aí a série junto com o encerramento oficial dela, né? Eu ainda estou na largada, Gabriel está meio que nesse cenário também, muito parecido comigo, e Fred concluiu somente a primeira temporada. Por isso, eu vou me dar ao direito de me ausentar do programa nos próximos minutos, tá? Eu volto também quando a galera terminar de analisar Succession, tá? Esse absoluto sucesso, não quis fazer nenhum trocadilho agora, de crítica e de público. A série, de uma certa maneira, a gente até abordou um pouquinho ontem aqui no Raiz, que eu acho que foi um dos melhores produtos já feitos assim para TV, que foi essa série Succession, assim, ou Succession, né, como disse o caso. É um assunto que, sinceramente, eu tinha zero interesse. Eu demorei para começar a ver, acho que já estava no 8º episódio quando me falaram. E eu demorei a pegar ela, assim, pô, é uma série boa, não fiquei tanto assim. Mas a partir, eu acho que do 9º episódio da primeira temporada, ou foi do 8º, não tô lembrado, aí eu comecei a gostar muito. E eu acho que o grande mérito dela é, de uma certa forma, humanizar essa galera que é bilionária, assim, sabe? São seres humanos, olha que coisa, né? E tem frustrações. E ela vai abordando essa família, né? Que não tem, assim, já falando um pouco do que é o final, né? São os 3 irmãos ali. Na verdade, são 4, né? Mas finalmente a gente vai conversar sem melindre, né? Isso. O spoiler já apareceu na tela aí, já apareceu na tela. Então dá para falar de boa e quem quiser acompanhar, acompanha. Se não, segura um pouco aí. Mas a série vai abordando, né, esses 3 irmãos que pretendem assumir o lugar do pai que está adoentado e que são ótimas atuações, aliás, o elenco é maravilhoso. E vai, ao longo das temporadas, mostrando o quanto cada um está mais próximo, né? O quanto o pai vai tentando convencer a cada um, não, você é minha opção e tal. Só que é uma família totalmente desestruturada. O pai, assim, eu acho que, eu até comentei com o Cássio ontem off aqui, que a abertura da série, ela já explica o que é a série, de uma certa maneira. Porque, se você olhar a abertura, todos eles crianças, vestidos com roupa de adulto. E, basicamente, ao longo da série, você vê que são crianças, já adultas, né? Com atitude de criança. No último episódio, por exemplo, brigam ali como se fosse criança de 7 anos, sabe? Brigando por bobagem e tal. Quem vai sentar na cadeira. Então, assim, é uma série que mostra esse lado dos bilionários, assim, que é muito abastardo, né? E acham que por conta do nome né, que tem da família, não precisam provar nada a ninguém. E a série vai mostrando essa coisa dos próprios filhos, né? Não ter a capacidade que o pai tinha, né? Que, se você olha, né, Cássio, que o Logan, que é o pai, que era o grande dono ali do conglomerado, ele fez o que ele fez passando por várias situações, né? Tanto que no episódio 9, que ele já tinha falecido, quando o irmão dele vai falar que eles vieram no navio e tudo mais, não sei o quê, não tinham dinheiro. Pois é, os pais ali dos irmãos, ele construiu tudo isso sem ter tido nada, né? Então ele foi atrás. Os filhos não. Já nasceram bilionários, praticamente, e basicamente eles não lutaram. E não à toa, o personagem do Tom é o personagem que vai atrás, né? É o que luta. Tanto que no episódio 8, que é o episódio da eleição americana, tá todo mundo... Aliás, no episódio 9, né? Que é exatamente do velório do Logan. Todo mundo tá lá no velório e tá lá o Tom trabalhando, né? Ou seja, eu já tinha notado que no episódio 8 ali da eleição, o Tom seria o escolhido. Assim, então eu já imaginava. Então, para mim, foi bem satisfatório o final. Tem as situações do Kendall com a água, assim, durante todas as temporadas, é muito boa, muito bem feito.
como a água para ele é redenção muitas vezes, quando ele consegue fazer o discurso. E no final do episódio, né, que ele está sentado no banco olhando ali para um rio ou para o mar, não sei bem o que era. Então dá para ver como tem várias coisas na série, como ele vai elencando. A própria Shiv, por exemplo, ela traiu várias pessoas, e no episódio final ela trai também ali o Kendall naquele momento. O próprio Roma reconhecendo aquilo que o pai falou, vocês não são pessoas sérias, e ele fala pro Kendall, né? Pois é, nós somos uma piada, cara, nós somos uma piada, entende? Nós somos uma piada, e o Kendall tentando ainda, sabe, de todas as formas, implorar ali para ter a possibilidade de ser o CEO. Então, eu acho que teve tudo bem acertado, tudo coerente, assim, sabe? Tudo coerente. E o mais legal, que para mim eu acho que é o mérito maior da série, é fazer um personagem que é totalmente asqueroso você se importar com essa pessoa e depois perceber que não vale a pena se importar com essa pessoa. Porque é só um traço humano, né? Uma pessoa que começa a ter um problema com o pai, ela pode ser ainda filha da mãe, mas mesmo assim ela é um ser humano, né? Ela sofre por alguma coisa. Então, achei uma série espetacular. Fazia tempo que eu não via algo tão bem produzido. Minhoca, para quem os debates que a gente vinha tendo sobre a série, o último era sobre a minha expectativa do final, porque foram 10 episódios, né, nessa quarta temporada. É uma história curta, tá? Não é aquela que o cara vai pegar, tem 10 temporadas. Se você nunca assistiu, assim, no instante tudo termina. Se tiver a galera que gosta de mergulhar em série, não é aquela coisa... O cara vai pegar agora Lost, então Walking Dead, 13 temporadas, episódio com 24 episódios, 16. Não, essa aqui, 4, o 10º episódio da quarta temporada já encerra. E encerra, que era o que eu queria. Eu queria que a história, independentemente do que eu pudesse achar, entre gostar ou não, eu queria primeiro que a história fosse finalizada, tivesse um desfecho, e a partir disso, indo para o segundo ponto, que fosse um final coerente com tudo que a gente viu. E falando agora o que seria um final coerente. Até Minhoca deu um exemplo, e para mim seria o mesmo exemplo. Um final que não seria coerente seria Greg virar o CEO. Assim, de tudo que a gente viu ali, do que era o Logan no comando da Waystar Royco, e tudo que era, de repente, ver o cara que no primeiro episódio estava fantasiado, não muito tempo atrás, o mascote de um dos parques de diversões da empresa, que a empresa atua em várias frentes, canal de televisão, moradia, parque de diversões, cruzeiros marítimos, né? Enfim, realmente é um conglomerado. Será que foi o deles que está fazendo de Neymar agora, então? Poderia ser. Veja só, tomara que não seja. Tomara que não seja, porque a historiazinha, quando aparece o Cruzeiro, Gabriel, é pesada, é de assédio, é pesada, assim, não é? Então fizeram o Cruzeiro de Daniel Alves, então, eles mudaram o Pode ter sido, pesado também. Mas a parada é a seguinte, e inclusive o Cruzeiro é importante para o Cruzeiro marítimo, né? Antes que apareça alguém aqui do futebol Cruzeiro, tem nada a ver com o Cruzeiro, time. Ele é importante, inclusive, para você lembrar de Chive, porque no fim das contas fica parecendo um pouco que Chive destoava em relação à personalidade dos outros dois irmãos, mas na verdade, eu sempre falei aqui, eu nunca tinha visto uma série com tanto filho da puta junto, assim, com tanta gente, mau caráter. Então, assim, mesmo que você crie empatia em alguns momentos, mas nessas 4 temporadas, todos eles passaram por várias cenas assim, tipo, a de Chive foi ela, mulher, tendo o papel de diminuir a versão das pessoas, das mulheres que tinham sofrido assédio. Ou seja, em vez de ela poderia ter sido uma figura que não, isso aqui não de ser uma figura combativa, ela ficou do lado da empresa, da família e tal, para meio que acobertar. Roma, para mim, ele já mostrou que era no primeiro episódio, quando tem uma criança, o filho do caseiro faz um negócio, a galera tá jogando lá um beijo, uma casa de campo gigantesca, aí o menino, quando vai jogar, aí ele bota uma pressão no menino assim, ele faz um cheque, ó, se tu acertar isso aí, eu te dou $1 milhão. E fica, a família toda acha, todo mundo quer, e a Vera. Aí o menino erra. Aí ele pega, ele só, tipo assim, foi um negócio, uma pena, você perdeu. O negócio é tão grave que no final o segurança do Logan dá uma compensação pro pai, porque senão poderia rolar um processo bizarro. Aí você vai para Kendall. Kendall tinha um assassinato, que pelo que a gente entende de justiça, que é advogado, mas pelo que a gente seria um homicídio culposo, né?
Ele não foi doloso, não foi com a intenção de matar, né? Mas naquele acidente ele faz parte da culpa, além da própria vez que ele é contra o pai. Né? Meu irmão, veja só, não precisa ficar elencando isso aqui, os três são. E nessa situação, a série vai mostrando para o telespectador, você fica, pô, vai ser esse. Mas teve uma matéria, não sei se chegou a ver, Minhoca, acho que da Times, não da Forbes, né? Foi ouvir bilionários. Primeiro, são duas questões. Foram ouvir bilionários e foram ouvir gente de Wall Street, gente que mexe com o mercado e tal. Só, de tudo, quem acompanhou a série, quem seria? E o que a coisa foi muito curioso na matéria, como os caras são ligados. Ninguém... Tu viu essa matéria? Ou eu tô falando alguma coisa? Não. Tô sabendo agora. Ninguém dessas pessoas que foram ouvir, vê que matéria retada, apontou a família como algum dos filhos como para suceder. E aí foram dando a visão do mercado. Que nesse momento, da forma como conglomerados desse tipo estão passando, eles não necessariamente precisam ter como CEO, como uma figura central, alguém da família. A Globo, por exemplo, tem. Depois de Roberto Marinho, virou, para dar um exemplo aqui na Globo, um dos maiores conglomerados do Brasil, mas foi da família. Mas não necessariamente o mercado está indo dessa forma. Aí ele até lista... eu acho que chega a acertar, chega a sugerir. Outro falou Jerry, que já é uma mulher que tinha 20, 30 anos de casa. Não seria um absurdo se o final tivesse sido com ela. E vai falar, mas o que eu achei interessante foi que eles não indicaram a família, porque numa situação daquela, caso ninguém tenha entendido no final, todo mundo ficou mais rico no final, tá? Caso não tenha ficado claro, veja só. Eles não perderam, eles venderam a empresa por um valor muito acima da ação. Se você pegar o episódio retrasado, Minhoca, que foi quando tem o valor da ação, quando sobe, que a ação, o valor da ação, eles deram um preço alto, o cara não quis, eles deram uma contraproposta, o cara botou um valor lá em cima irrecusável. Então, esse sentimento de derrota que termina com Roma, com Kendall e com Shiv, na verdade, é por não ter tido o comando da Waystar. Mas é preciso o cara se ligar que todos eles terminaram mais ricos do que no primeiro episódio da série. Porque agora, só que agora eles não têm o brinquedo do pai, que aí eu fui lendo dos textos e eu achei alguns bem interessantes. A empresa é onde o pai depositou o maior amor que ele teve. Ter o comando da empresa era, de certa forma, ter o controle do amor que o pai... Tanto que na cena que eles, nesse último episódio, né, eles olham uma imagem de arquivo que até o Connor tinha separado, né, do pai numa sala de reunião e cantando uma música e tal, que é um momento sem os filhos e como ele tá muito leve, né? De uma certa maneira. Não, mais do que ser sem os filhos, é um momento em que, nesta série, ele não teve nenhuma vez com os filhos. Isso. Não é só nesse episódio, não é só que nessa cena está seus filhos. Em nenhum momento da série, o Logan Roy, o patriarca, que é um senhor de 80 anos, a série começa com ele completando, fazendo aniversário de 80 anos, passa mal, mas vai fazer 80 anos. Em nenhum momento ele teve aquela relação. Inclusive, aí tem outro ponto muito interessante, que é sobre Connor, que é o quarto filho, mas que na verdade é o primeiro, o mais velho, mas é de um primeiro casamento que é falado muito pouco. A mãe dele morreu, dá a entender que a mãe morreu e que ele é o primeiro casamento, e que depois teve o segundo casamento, que é a mãe dos outros três. No último episódio, Kendall mais uma vez fala que é o filho mais velho. Ele não é o filho mais velho. Ele mais uma vez ele fala que é o filho mais velho, ele não é. E esse vídeo que Minhoca lembrou, ele é interessante se você juntar com o local onde foi sepultado o corpo do Logan. Por quê? Nesse vídeo, onde Logan está mais leve, Connor é o único filho presente. Porque ele não fazia parte da empresa, ele só estava ali realmente pelo... Ele não estava ali como um processo para, em algum momento, ganhar espaço para virar o CEO um dia. A presença de Connor naquele vídeo era a presença dele próximo ao pai dele. Essa era da forma que eu entendi. E o do sepultamento, Minhoca, Connor era o único que sabia que existia aquele lugar. Porque foi o único que o pai mostrou. Disse, comprei esse lugar aqui. Os outros filhos não faziam ideia que o pai tinha comprado um mausoléu. Então, no caso de Connor, a relação pai e filho, mesmo com a série dizendo o contrário, ela existiu mais do que a dos outros. Porque a dos outros sempre foi muito mais
Aliás, a busca pela aceitação, mas não só a aceitação fraternal, a aceitação como figura fraternal, mas sobretudo como figura possível para tomar conta daquele império bilionário. E no final das contas, como o próprio Roman diz no episódio, que eles eram uma piada. Só que Connor sabia que era uma piada desde o primeiro episódio, desde a primeira aparição, Connor sabia que ele era uma piada. O melhor momento do Connor, para mim, durante toda a série, foi no segundo episódio dessa última temporada, né? Que é naquele momento do aniversário dele, em que ele leva todo mundo ali pro karaokê e ele dá assim, uma porrada nos três irmãos, assim, joga uma carta de realidade. Pô, vocês precisam muito chamar a atenção do nosso pai, assim, sabe? Assim, e ele fala assim, cara, vocês são muito... papai, não sei o quê, sempre tem que... Vocês estão querendo derrubar ele e tal. Então, ele mostra que até, assim, ó, vocês estão muito sedentos da atenção dele. E aí é que tá. O que mais Logan queria não era essa coisa da dependência, entendeu? Tanto que ele espelhava em Kendall esse nome, né? Que ele fala, você tem que ser um matador. E Kendall sempre é o cara indeciso. Até no episódio das eleições, ele não sabe para que lado ele vai. Ele tem uma certa... Mas, Minhoca, a forma como você está falando, desculpa, exime um pouco de Logan. E o que eu estava falando era dos filhos. O que eu ia falar de Logan era o seguinte, que isso, para não gerar uma interpretação errada do que eu tinha dito, isso não quer dizer que Logan fazia certo, não. Isso é o que eu falei, é a visão dos filhos em busca do amor do pai. Só que o pai não... O pai foi um filho... O pai, eu repito, é uma série de filho da puta. O pai foi um filho da puta com o pai. Tanto que o Kendall estava pelo mesmo caminho. Largou meio que família. O que é que ele tentou fazer com a Rava, né? Que é a ex-mulher dele? Ele tentou impor o que o próprio Logan tinha feito com os filhos, com a mãe. Que é tipo, eu vou ganhar a guarda da criança. Aí, tanto é que tem aquela cena, eu vou parar esse carro. Só que ele não é Logan. Ele... Naquela cena especificamente, ele mostrou, eu sou um merda, eu não consigo nem parar, eu não tenho nem o poder para parar o carro aqui. Porque o pai dele conseguia fazer porque ele tinha força suficiente. Então o Kendall, ele cresceu, tanto que ele fala, desde os 7 anos, eu tô meio que sonhando em assumir, por isso que ele implora naquele momento. Tudo que você olha, a trajetória do Kendall, da primeira temporada até agora, é ser o pai dele. Do discurso do velório, é sempre ele mencionando essa questão. E ele não consegue ser. Ele não é o Logan, entendeu? Então, era o cara mais promissor. E o próprio o Roman também é a mesma coisa, né? Ele, por um momento ali, ele conseguiu prevalecer, que foi na eleição. Mas no episódio seguinte, é um garoto. Tanto eu vi um cara comentando o começo do episódio, que ele tá com uma blusa azul clara, que é tipo, para mostrar o quanto o Roman é um cara infantil. É uma criança, entendeu? A cena do choro dele no velório do pai, a maneira como ele desmorona. Veja só. Mas essa série é massa, porque são bilionários, é uma coisa que eu sempre frisei. Eles não são ricos. Não é uma série de gente rica. É uma série de gente bilionária. Não é uma série onde o milionário é tratado como foi tratado. Eu achei fantástica essa cena. O milionário é tratado como merda. É uma série de gente bilionária. Mas algumas relações é que nem vontade de cagar, todo mundo tem. Assim, não interessa se o cara é bilionário ou liso, não. Todo ser humano o cara vai ter, para deixar bem claro. E nesse caso de Roman, aquilo é genuíno, pô. Veja só, aquilo não é aquilo ali que, inclusive, vendo os irmãos, de certa forma, na hora que você perde, você sabe exatamente o sentimento que aquilo é, para deixar bem claro. Pronto. Os irmãos meio que falam assim, que ele, como se ele tivesse perdido a vez para ser CEO, porque chorou no velório do pai. E aquilo não faz. Veja só, aquilo é na verdade, Minhoca, aquilo é mais uma vez os irmãos de outras pessoas sendo pessoas ruins, porque aquilo não faz o menor sentido de que alguém perca qualquer posição dentro daquilo ali. Por causa então, porque ele foi tratado daquela forma. Ele disse, a frase inclusive, você perdeu sua oportunidade por ter tido aquela reação, só que aquela é uma reação não existe a pessoa, é de cada um. Ele falou isso no último episódio, mas assim, a gente que acompanhou a série, a gente viu que o Roman sempre fugia das situações. Quando ele tenta lançar aquele foguete e dá merda, ele tenta esconder o máximo possível. A maneira, toda vez que o pai dele chamava, ele parecia um garoto, velho, assim, que quebrou a porcelana da casa, entendeu?
Ele nunca Acho que nunca foi dita a idade dele, né? Você sempre deduz quando ele pode dizer. E ele é o irmão do meio. A Shiv é mais nova do que ele. Mas ele sempre tem um comportamento bem mais infantil. Não, eu acho que ele é o mais novo. É o mais novo? Eu acho que ele é o do meio. Tenho quase certeza que ele é o do meio. Mas, em todo caso, se você olha, ele é o mais infantil de todos, assim. Ele é o mais inconsequente, ele é o mais... Você vê que todas as vezes que ele tem uma interação desse tipo, ele ficava com medo da situação. Até no último episódio, na hora de assinar, ele não tem como eu assinar aqui do lado de fora, entendeu? Não, tem que ir lá, ele vai todo errado e tal, e assina, e não sei o quê. Ele sempre teve muito medo. E não à toa, ele usa esse medo dele, ou toda vez que ele é humilhado, em agredir alguém ou ser agredido, como ele fez no final do episódio 9, né? Quando ele vai lá para o meio da multidão e apanhar, depois que ele é ridicularizado. Tem uma hora que ele é ridicularizado pela a Jerry, que fala para ele, olha, eu tenho fotos de você. E aí ele, irritado, aí ele vai até o Connor, e ele fala, cadê Connor? Vai ou não fazer o anúncio em apoio ao Macken, né? Que é Macken, né? Que é o que ganhou. Mencken, eu acho. Mencken, que ganhou a eleição. E aí ele começa a insulta a mulher do Conor e tal. Então, assim, a relação... Na verdade, ganhou não, porque isso não é respondido no final, não. Isso não, fica no ar. Mas é porque, assim, de uma certa maneira, o Roma, ele é um cara muito traumatizado, porque tanto é que ele apanhou do pai dele e tal, né? Tanto que os filhos falam até da maneira abusiva que o Logan tratou o Roma, né? Dessa maneira. Então, assim, ele é o filho mais frágil. E não à toa, eu acho que dos três é o que termina melhor. Assim, bem resolvido, entendeu? Para ele, como saiu um peso. Mas, repito, os três terminam bilionários. Trágico, aí você, partindo daí, Roma terminou livre daquilo. Livre daquilo. Shiv, eu acho que a decisão dela, no fim, passa também pela influência que ela poderia... Ela não teria influência... eu achei... Me incomodou só um pouquinho aquela virada aos 49 do segundo tempo, tá? Mas ok. Mas ok. De Shiv. Porque ficou muito... Inclusive foi até previsível. Quando teve o jantar, o segundo ato, de todo mundo feliz, aí eu olhei e disse, é óbvio que o terceiro ato vai ter... Assim, para mim ficou muito claro que é óbvio que o terceiro ato vai ter a fuleiragem. Que tipo, não vai ser... E não vai ser felicidade no segundo ato e felicidade no terceiro. Assim, só que talvez a surpresa seja que foi ela, não Roma, que deu a mudança de voto, né? Inclusive, todo mundo manteve o voto, porra. O tio, o amigo do cara. Não, isso não achei, foi coerente, não achei absurdo. Eu só não gostei do 49. Mas a mudança dela talvez esteja relacionada porque, naquele momento, ela já sabia que o Tom seria o CEO. Eles estavam naquela se volta no voto do casamento, ela está grávida dele. E com o Kendall ela não teria influência. Ela perdeu o jogo. Ela perdeu o jogo quando o sueco tirou ela do CEO. Ali era o quanto ela perderia o jogo, para sempre ou de forma parcial. Aí eu acho que a escolha dela, muito mais do que achar que Kendall não tinha condições, porque ela diz isso, ela verbaliza, não tinha condições de gerir a empresa, tinha mais com o nível de influência que ela teria com a outra escolha, que é com o Tom. Mas eu não acho que é assim. Eu acho que é as duas coisas, certo? Pode ser até um a mais, outro a menos. Mas tem uma hora que chega o Stewart lá no escritório do Kendall, que aliás era o escritório do Logan, e o Kendall bota as pernas em cima da mesa. A cara da Shiv, assim, tipo, cara, pra que isso, cara? Porque o Kendall sempre foi o cara da aparência, de mostrar que é o cara... Mas não é muito pouco, é isso que eu falo, por isso eu estou dizendo. Não é muito pouco que os caras tenham viajado, os caras pegaram avião para se encontrar na casa da... Tem uma reunião muito grande. Aí o cara botar o pé na mesa e pronto. Realmente não é isso, não. Se você olhar toda a temporada, toda vez que o Kendall tá com uma certa vantagem para ser... Ele enche o peito. Enche o peito e ela sempre é a mais incomodada. Basicamente, o duelo sempre foi mais Shiv contra Kendall. Tem muitas temporadas que fica muito mais entre os dois do que o Roma naquela situação. Até porque o Roma ele baixava a cabeça para o Logan muitas vezes. Então, tudo que o Logan falava, não, meu pai falou, então eu não vou ser contrário. No caso de Kendall e Shiv, a Shiv sempre mostrou que seria traiçoeira. E em todas as relações que ela teve durante a temporada, em todas ela traiu. Ela traiu o pai, ela traiu o Tom, ela traiu os irmãos, porque quando ela viu que estava escanteada, ela foi pro lado do Madison,
entendeu? Essa série, todo mundo é indefensável, pô. É isso que tu fala. Você pode criar uma empatia, mas é uma série de pessoas indefensáveis. O episódio 8, quando ela defendeu que a vitória de Mencken seria uma tragédia, no episódio seguinte, ela tá lá negociando com o cara para Madison ter uma certa influência. Então, assim, ela... E aí é legal porque tem a fala do Logan, né, que é muito boa. Você escolheu o seu marido porque você controla ele, porque você tem medo de ser traída ou abandonada, uma coisa assim. Então ela se aproveita... Não à toa, por isso que eu achei genial esse final, assim, os 49 segundos tempo que falou. Porque ela sempre usou o Tom como um cara menor. Ela sempre distratou, sempre deixou ele de lado. Quando ele ia ser preso, ela parecia não se importar, tanto que ele joga isso na cara dela, que é aquela cena que eles estão na praia lá sentado. Sugere para o cara se entregar para ela. E nessa reta final, por exemplo, quando ele coloca... Aquela cena eu acho muito foda. Quando ele bota a mão e ela bota a mão para dizer assim, como, tipo, agora... É bom lembrar, né? É tipo, minutos antes, ela no telefone dizendo, a gente pode continuar junto, a gente já soltou tudo que tinha soltar para o outro, a gente pode acabar tendo um relacionamento. Então, de uma certa forma, eu acho que ela gostava de Tom, mas não queria admitir pelo medo de se decepcionar, como ela se decepcionou com o pai, mas, Minhoca, com vários relacionamentos que ela teve. Por isso trazer uma mensagem que eu achei interessante aqui de Diego, de 23 e 25. Steve foi inocente. Tom vai sair em 3 semanas. Se fosse o Kendall, ela continuaria acionista e o negócio em família. Vamos colocar esse 3 semanas em 3 anos, tá? Porque, assim, até aquele negócio, da forma como é contada a série, é um negócio muito lento. O sueco lá precisa de um CEO americano para passar mais credibilidade dentro do negócio, porque ele precisa ser aprovado dentro do sistema norte-americano e tal. Vamos colocar isso a médio prazo. Mas a questão do poder, ela continuaria sendo acionista, mas com Kendall sendo CEO, ela seria dispensável como são os outros da mesa, no final das contas. Na hora que tem a decisão, perceba que foram 13, são 13 votos. Todos aqueles votos pesam, só serve para ali, na hora que foi o 7-6, né? Ela talvez virasse um voto perdido, como é o voto do avô, que só aparece na reunião. O avô ganha os dividendos, mas não participa Em algum momento, talvez Kendall fizesse isso, talvez. Aí a gente vai ver se tiver um spin-off mais para frente. Eu acho que a relação era ou ser ou não ser na direção. Ali ela escolheu só o menos pior, mas não exatamente porque daqui a 3 semanas ela perde com um tom, que talvez nem perca, não seja isso. E um outro ponto, insisto, é uma série onde as pessoas estão achando que é um final triste, mas a grande ironia é que os 3 irmãos terminaram mais ricos do que no primeiro episódio. Mas na perspectiva financeira, beleza, não sai ganhando. Mais ricos não. Bilionários. Muito mais ricos. Bilionários. Muito mais ricos. Mas assim, e para fechar, né, já para a gente pautar e trazer de novo o Celso, se o Fred tiver. Mesmo assim, Kendall termina sem nada, a não ser o dinheiro, entendeu? Ele já não tem mais a família, os irmãos, né? Se você olha ali, ele termina olhando ali para o vazio, porque tem gente que tem tudo, mas não tem nada. Tá? A realidade dele era viver aquele momento, de um dia ser CEO aquilo que o pai dele, ele queria ser o pai dele, de uma certa maneira, e ele acabou... Minhoca, sobre simbolismo, não sei se foi viagem minha, se tu percebeu isso, algumas cenas de Kendall que não tinha nem texto. Eram cenas, aconteceu, acho que 2 vezes, pelo menos, 2 ou 3 vezes. Cenas que não tinha nem texto, mas a câmera nele, a imagem dele mostrava de um cara que estava vitorioso ali, de um cara que era dele na água, como na piscina, como no mar. Várias vezes. Então, eu citei isso. Então, o cara ele ficar no mar, era como se fosse assim, porra, a imagem, não tem texto nenhum, mas era como se fosse assim, porra, esse dia foi do caralho, meu irmão, deu tudo certo, ganhei o negócio, tal. Aí, por que é que eu estou dizendo isso? Para ver se foi viagem minha, da forma como eu vi essa última cena. Essa última cena, ele vai ali, ele senta no banco e ele olha o mar. Olha o mar, isso. Por quê? Porque ele no mar, ele sobressaía. Naquele momento, ele estava fora daquilo. Isso. Quando ele colocava aquilo, era eu tô aqui e tô me dando bem. Na hora que ele está olhando o mar, ele diz, eu não faço mais parte daquilo. Me tiraram dali. Perfeito. E se você olha no mesmo episódio, na hora em que ele é eleito rei, que os irmãos, tipo, tudo bem, você vai ser rei, ele está exatamente na água, se sentindo pertencendo àquilo, entendeu? Mas, curiosamente, aquela cena é escura, né? Assim, eu acho que é até para fazer uma alusão como uma coisa meio sombria, de uma certa forma, que ele estava ali sendo
declarado. Mas tu viu dessa forma, essa cena final, tu viu dessa forma? Perfeito. Ele não fazia mais parte da água. A água como relação do ambiente. Negócio, daquele ambiente, pronto. Ele não faz parte daquele ambiente. E o detalhezinho que fica ali, o que eu gosto dessa série são os detalhes sugestivos, que não precisa ficar dando uma tapa e dizer, isso está aqui não. O segurança do pai dele está ali para dizer que mesmo aquele cara tá na merda, ali é um multibilionário que está ali sentado vendo o dia passar. Se ele fizer, o segurança está ali. Aquele cara não está sozinho no parque, ele não está andando ao relento, sabe? Se perdeu a memória. Ele está ali pensando em tem um cara e deve ter um séquito de outras pessoas, de assessores que estão rodeando, mas que nada disso para ele nesse momento servia. Verdade. Mas enfim, nota 10. Nota 10 para mim. Nota 10 é espetacular. E só qualquer dia eu vou rever. Não, eu vou dizer agora, mas em algum momento eu vou rever. Eu vou rever o quanto antes. Só para explicar aqui o Diego, né, dizendo que para ele seria épico se ele tivesse pulado na água, até mesmo se matado. Disseram que gravaram essa cena, né? Não, tentaram. Gravou ele meio que subindo ali, né? Como se fosse. Depois eles tiraram. Não. E o segurança é que tira ele. Que era o segurança do pai dele. Mas, maravilhoso. Recomendo. Enfim, né? Gabriel Amaral. É bem filmado, as atuações são excelentes. Meu irmão, os 3 filhos estão bem demais. Logan Roy Veja só, os 6 principais são excepcionais. Os 3 filhos, o Logan, o Tom e o Greg. E eu gosto de Connor também, porque ele aparece menos. Mas eu gosto de Connor também. Mas é um personagem, como o Mioca também já falou, é parecido com... Ele tá muito bom. Não, tá muito assertivo. E com aquela coisa da Eslovênia lá, é sensacional. É isso. Pode chamar Celso aí, pode colocar Celso.